Você já se deparou com pessoas que, mesmo sendo altamente inteligentes, parecem ter uma visão negativa de si mesmo e acreditam serem estúpidas? Esse fenômeno intrigante é conhecido como efeito Dunning-Kruger, nomeado após psicólogos David Dunning e Justin Kruger, que estudaram essas tendências cognitivas. Para comprovar essa ideia, um grupo de motoristas foi convidado a avaliar a sua própria habilidade de direção em uma escala de 1 a 10, sendo 1 considerado muito baixo e 10 considerado excelente. No primeiro momento, os motoristas davam uma nota para suas habilidades e depois eram então submetidos a um teste de habilidade de direção, onde foram avaliados em várias tarefas, como estacionamento, troca de faixas, controle do veículo em diferentes situações. Os resultados do estudo mostraram que alguns motoristas com uma avaliação alta, por exemplo, uma nota entre 8 a 9, cometeram mais erros durante o teste em comparação com os outros motoristas que se avaliaram de forma mais modesta, entre 5 e 6 de nota. Esses motoristas, que se avaliaram como excelentes, superestimam a sua própria habilidade de direção, o que levou a um desempenho inferior em relação aos demais. Em outro teste, um grupo de estudantes foi solicitado a escrever uma redação argumentativa sobre um tema específico, como política ou meio ambiente. Após a conclusão da redação, os estudantes foram convidados a avaliar sua própria habilidade de escrita em uma escala de 1 a 10, onde novamente 1 representava baixo nível e 10 representava alto nível de habilidade. As redações dos estudantes foram então avaliadas por professores especialistas em escrita acadêmica, seguindo critérios rigorosos de análise como clareza de argumentos, estrutura lógica, coesão e uso correto da gramática. Os resultados revelavam que alguns estudantes que se autoavaliaram com notas altas, novamente entre 8 e 9, obtiveram pontuações significativamente mais baixas em suas redações, indicando desempenho abaixo do esperado. Por outro lado, alguns estudantes que se autoavaliaram de forma mais modesta, ou seja, abaixo de 6, receberam pontuações mais altas, demonstrando desempenho superior em relação ao primeiro. Mas por que isso acontece? Porque algumas pessoas se consideram expert em determinada área, obtêm resultados piores do que outras que se sentem inseguras quanto à sua própria habilidade. Uma das principais bases do efeito Dunning-Kruger é a relação entre a autoavaliação e a competência real de uma pessoa. Pessoas altamente competentes em determinadas áreas muitas vezes superestimam suas habilidades, enquanto aquelas de menor competência tendem a superestimá-las. Imagine, por exemplo, um estudante brilhante em matemática que acredita ser medíocre, enquanto um estudante com desempenho mais fraco se vê como um gênio da matemática. Essa discrepância ocorre devido a uma falha na avaliação precisa de suas próprias habilidades. O efeito Dunning-Kruger está intimamente relacionado ao viés da ignorância e à falta de metacognição, ou seja, a capacidade de refletir sobre o próprio pensamento. Pessoas menos competentes podem não possuir conhecimento suficiente para perceber suas próprias deficiências, o que leva a superestimar suas habilidades. Em contrapartida, pessoas muito mais competentes possuem maior conhecimento sobre um assunto específico, tornando-as mais conscientes de suas limitações e, consequentemente, mais inclinadas a subestimar suas habilidades. Imagine que você está iniciando agora na academia. Você não conhece nenhum dos aparelhos e dos exercícios. Observe que você não tem capacidade de avaliar suas performances na execução destes exercícios, pois não tem parâmetros ainda para tanto. Ao aprender sobre cada exercício sob orientação do personal trainer, você busca executar os movimentos de forma correta, presta atenção no peso, nas repetições e na sequência sugerida. Agora imagine o tempo passando, você está há mais de 1 ano na academia. Já não precisa nem de lista de exercícios, muito menos da opinião de alguém. Na verdade, você pensa que já sabe fazer cada aparelho, cada movimento. Às vezes você entende que nem precisa fazer determinado músculo naquele dia. Você ouve alguém dizer que determinada forma é mais eficiente e logo você já adota no seu treino e acha que isso é suficiente para uma resposta de resultados. Você aumenta o peso seguindo o seu método, afinal, você já domina a academia.
Em uma comparação, se você for avaliar quem está obtendo maiores resultados por um critério de segurança, desempenho, trabalho muscular, proteção das articulações, aquele que se considera iniciante na academia terá uma melhor performance do que aquele confiante que acha que sabe tudo sobre o assunto. Simplesmente porque quando sabemos algo com segurança, tendemos a superestimar os nossos conhecimentos, ou seja, distorcemos nossa autoavaliação sobre nossas dificuldades. O que nos leva a outro aspecto do efeito Dunning-Kruger, o qual está relacionado à avaliação social. Quando indivíduos menos competentes superestimam suas habilidades, eles também têm dificuldade em avaliar corretamente o desempenho de outras pessoas. Isso pode levar a um mal-entendido e a conflitos em um trabalho de equipe, pois eles podem menosprezar as habilidades dos outros e acreditar que podem fazer melhor em suas tarefas específicas, mesmo sem terem a competência necessária para isso. Por exemplo, imagine uma situação em que um membro de uma equipe com conhecimentos limitados e habilidades básicas acredita que é um especialista em determinado projeto. Ele menospreza as contribuições e opiniões dos colegas mais experientes, ignorando seus conhecimentos e habilidades mais avançadas. Essa superestimação de suas próprias habilidades e subestimação das habilidades dos outros pode levar a conflitos e a um impacto negativo no desempenho geral da equipe. Ou ainda, você já deve ter deparado nas discussões políticas com pessoas que se consideram especialistas em um determinado assunto, mesmo sem ter o conhecimento aprofundado sobre isso. Esses indivíduos podem menosprezar os argumentos dos outros, acreditando que suas próprias opiniões são superiores, mesmo sem possuir um embasamento sólido para isso. Isso pode gerar mal-entendidos e conflitos, pois eles não estão avaliando corretamente o desempenho dos outros, estão superestimando suas próprias capacidades. Sei que você deve estar pensando, mas por que isso acontece? Qual a explicação para o efeito Dunning-Kruger em pessoas que não se consideram inteligentes? Uma das possíveis explicações é que as pessoas altamente inteligentes tendem a possuir um conhecimento especializado em áreas específicas. Quanto mais elas aprofundam nesses campos, mais percebem a vastidão de conhecimento disponível. Essa consciência de quanta informação existe para ser aprendida e dominada pode gerar uma sensação de humildade intelectual. Elas reconhecem que ainda há muito a explorar e compreendem que não podem ser especialistas em tudo. À medida que essas pessoas adquirem conhecimentos mais profundos em suas áreas de especialização, elas também se tornam mais conscientes de quanta informação ainda não dominam. Quanto mais aprendem, mais percebem que existem nuances, complexidades e lacunas em seu próprio conhecimento. Essa autoconsciência da própria ignorância pode levar a uma sensação de que são pessoas estúpidas, pois entendem que ainda há muito a aprender. Pessoas altamente inteligentes tendem a ter a capacidade aguçada de avaliar as habilidades dos outros. Ao observarem especialistas em outras áreas, elas reconhecem a maestria e a expertise dos indivíduos nessas áreas específicas. Isso pode gerar um contraste entre a sua própria competência e o seu campo de especialização e a habilidade percebida em outras áreas, levando à sensação de que são estúpidas em comparação aos outros. A humildade intelectual e a consciência das próprias limitações levam as pessoas altamente inteligentes a serem autocríticas e a buscar constantemente novos conhecimentos. Elas compreendem que ser inteligente não significa ter todas as respostas, mas sim estar aberto ao aprendizado contínuo. Essa busca incessante por conhecimento pode alimentar a sensação de que ainda tem muito a se aprender e, por consequência, pode se sentir estúpidas em relação ao que ainda não sabe. Por outro lado, quando uma pessoa adota uma postura cognitiva de que entende tudo sobre o assunto, ela distorce a interpretação de si mesma e das suas habilidades, levando a fazer uma avaliação errada das habilidades dos outros e de si mesmo. Por isso, mesmo se considerando bom, pode obter resultados piores do que as pessoas que não se avaliam como boas em determinados aspectos. A boa notícia é que o efeito atinge a todos nós em algum aspecto de nossa vida, pois uma pesquisa demonstrou que por mais que tenhamos consciência de nossos defeitos cognitivos, ou mesmo de nossas limitações, nem sempre isso é suficiente para evitar que caímos nessa armadilha. No fim das contas, pessoas inteligentes que pensam que são estúpidas e pessoas que são estúpidas e se sentem inteligentes podem estar sendo vítimas desse viés cognitivo, superestimando suas habilidades e conhecimentos. Por isso, é importante entender que a autoavaliação precisa e realista é um desafio para todos nós. Ao explorar e entender os efeitos Dunning-Kruger,
podemos ter uma visão mais clara de nossas próprias capacidades e, ao mesmo tempo, desenvolver a humildade intelectual para reconhecer que sempre há algo novo para aprender. Então, lembre-se, nunca subestime e esteja disposto a crescer e evoluir constantemente. Mas também avalie o seu ego, porque às vezes você pode estar sendo humilde demais ou arrogante demais. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, compartilhe e deixe aquele comentário que responderemos todos com carinho. Um forte abraço, até a próxima, fique com nossas playlists, fui!